Reforma ou Revolta? O movimento litúrgico e a missa do Papa Paulo VI. Apresentado por Steve Meyhoald. Olá, eu os trouxe aqui a esta paróquia. Bem cedo na festa do nascimento da Virgem Santíssima, porque eu quero contar uma história. E esta história é sobre o que está para acontecer ali dentro. Então, por favor, venham comigo. Como eu disse, hoje é a festa do nascimento da Virgem Santíssima. Veremos duas missas celebrando esta festa neste santuário. A primeira, conhecida um pouco impropriamente como Missa Tridentina, e a segunda oferecida segundo o missal do Papa Paulo VI. Não mostraremos as missas inteiras, apenas uma versão abreviada. Então, preste atenção e reze conosco. Missa Tridentina, rezada em latim. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, Amen, in truivo auditari Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Confiteor Dei omnipotenti, Beata Maria, Sibi Virgini, Beata Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra Patris. Lectio Libi Sapientiae. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Matteum. Liber generationis Iesu Christi filii David filii Abraham. Credo in unum Deum Patrum omnipotentem factorum caeli et terrae. Sanctus, 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 Dominus Deus. Pater noster qui es in caeli sanctificetur nomen. Domine non sum dignus et intre subjectum meam sit omnic verba tenavitur anima mea. Domine non sum dignus et intre subjectum meam sit omnic verba tenavitur anima mea. Corpus Domini nostri. Dominus vobiscum. Ite missa est. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannum. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós.
Missa Nova. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e o amor do Senhor Jesus Cristo, seu único Filho, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Tornemo-nos ao Senhor com coração humilde por nossos pecados e peçamos a Deus que escute nossa prece. Glória a Deus nas alturas. Com júbilo eu me alegro no Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco e também contigo. Está sendo feita a leitura do Evangelho. Louvado seja vós, Senhor, Deus de toda a criação. Por sua bondade temos este pão a oferecer, fruto da terra e do trabalho do homem. Ele se tornará para nós o pão da vida. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, este é meu corpo, que será dado por vós. No fim da ceia, tomou o cálice, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Proclamemos o mistério da fé. Toda vez que comemos deste pão e bebemos deste vinho, proclamamos, Senhor, a vossa morte até sua vinda gloriosa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. A paz do Senhor esteja sempre convosco e também contigo. Ofereçamos uns aos outros o sinal da paz que o mundo não pode dar. Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, tende piedade de nós. Eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Felizes os convidados ao banquete do Senhor. Senhor, não sou digno de receber-te, mas dizei uma só palavra e serei curado. O Senhor esteja convosco e também contigo. Abençoe-vos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A missa terminou. Pode ir em paz, graças a Deus. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Acabamos de assistir a 2 missas oferecidas para celebrar o nascimento da Virgem Maria.
A primeira, a missa tradicional latina oferecida no rito romano, como tem sido pelos últimos 1500 anos. E a segunda, oferecida segundo o missal do Papa Paulo VI, que foi introduzido na Igreja em abril de 1969. O que vimos nesta manhã, a missa sendo oferecida com 2 missais diferentes, uma depois da outra na mesma igreja. E o que pode ser visto num punhado de igrejas católicas pelo mundo. A história que quero contar-lhes é sobre como e por que, no final do século XX, nós temos 2 missas no rito romano, enquanto na melhor parte dos últimos 2 milênios nós tivemos uma. A razão pela qual quero contar-lhes isto é simples. Quando Paulo VI introduziu sua nova ordenação da missa, Novus Ordo Missae, em 1969, trouxe confusão e mal-estar entre muitos católicos. E o que é mais importante para esta apresentação são estes mal-estar e confusão, trazidos entre as famílias, inclusive a minha própria família. Talvez este pequeno trabalho possa fazer algo para aliviar estas mágoas e eliminar algo desta confusão. E por nenhuma outra razão, esse vídeo me ajudaria a explicar para meus próprios irmãos porque eu sinto o que sinto pelo rito tradicional da Igreja. Então terá valido a pena. Nosso próximo destino é este estacionamento, porque este lugar é importante para a história que quero contar. Espero que esta história forneça a todos informações novas. Creio também que esta história o surpreenderá tanto quanto me surpreendeu. Na verdade, esta história não começou neste estacionamento, mas aqui foi onde eu me envolvi com ela. Em 1906, 96 anos atrás, exatamente neste lugar, a Igreja do Imaculado Coração foi dedicada ao serviço de Deus. Esta foi a igreja em que eu, assim como meus 8 irmãos e irmãs, fomos batizados na fé católica. Esta foi a igreja onde fiz minha primeira confissão, onde recebi minha primeira Eucaristia e onde servi no altar durante o sacrifício da missa pela primeira vez. E foi na escola construída pela paróquia, uns anos depois que a igreja foi dedicada, que meus irmãos e irmãs e eu recebemos nossos primeiros 9 anos de educação católica pelas Irmãs Educadoras de São Francisco. Como a igreja, a escola é hoje um estacionamento, que está à direita da nova escola mostrada aqui. Em 1955, outra paróquia se estabeleceu nesta cidade em crescimento. O primeiro projeto foi uma nova escola mostrada aqui, que foi terminada 2 anos depois. A missa era oferecida no ginásio aqui, enquanto a nova igreja não estava pronta. Em 1967, a nova igreja foi terminada. Em 1969, minha esposa e eu nos casamos aqui e esta se tornou nossa paróquia. É muito difícil não notar o contraste dramático e tão evidente entre a antiga igreja e a nova. E para esta pequena cidade, assim como para milhares de outras que experimentaram o mesmo, considere o contraste dramático e repentino. Do dia para a noite, num lado da cidade está a Igreja Católica tradicional, com seu santuário elevado, altar alto, tabernáculo e crucifixo no centro, vitrais e as estações da Via Crucis em evidência. No outro lado da cidade, de repente, aparece esta estrutura que tem aparentemente nenhuma relação com a outra. Tem bancos de arquibancada dando a impressão do santuário ser rebaixado, com o foco sendo esta parede grande de tijolos quase vazia. Sem crucifixo visível, em vez disso, este Cristo ascendido é mostrado na parede vazia. Com os anos, esta parede vazia serviu de desafio até mesmo aos decoradores de igrejas mais progressistas. A última tentativa foi esta espécie de painel. E mesmo com esta grande estrutura como um edifício, não há vitrais visíveis, nem estações da Via Crucis, nem estátuas ou imagens dos santos, ou da Virgem Maria, a não ser um único ícone numa parede oblíqua e um tabernáculo meio escondido. E há diferenças sutis que escapam à atenção do observador casual. Note na igreja antiga o foco no altar alto.
com o tabernáculo em vista proeminente e um crucifixo em cima, que é o centro da igreja, o foco. Agora olhe o desenho da nova igreja. Da entrada principal parece que a mesa-altar é o centro de foco, porque é central nessa vista particular. Na verdade, este não é o centro da igreja. O centro da igreja é aqui. Vê a diferença? A atenção de quem assiste à missa aqui não é o altar do sacrifício, mas dividida entre o ambão, onde são feitas as leituras, e o altar-mesa, que está, na verdade, à direita da frente da igreja. Considerando o antigo e o novo, isto é meramente duas visões arquitetônicas da mesma realidade? Ou há algo muito mais dramático atuando aqui? Depois de séculos de uma apresentação consistente dos mistérios da fé católica, chegou o momento, como o beato Papa João XXIII propôs, abram as janelas e deixem entrar um pouco de ar fresco? É isto um pouco do ar fresco que ele quis que entrasse? Este contraste, esta diferença é o ponto crucial de nossa história. É por isso que o trouxemos aqui. Considerando o tempo de sua construção, esta igreja parece estar muito à frente do seu tempo. Além do mais, a tinta dos documentos do Concílio Vaticano II não estava ainda seca quando este prédio foi desenhado. No discurso de abertura do Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII estava exuberante, deixando suas aspirações. Para aquele encontro serem conhecidas ao mundo, ele declarou: iluminados pela luz deste concílio, a igreja em que confiamos crescerá em riquezas espirituais e ganhará novo vigor de agora em diante. E olhará o futuro sem medo, de fato atualizando-se onde seja necessário. E pela organização sábia de cooperação mútua, a igreja fará homens, famílias e povos verdadeiramente voltar em suas mentes às realidades sobrenaturais. Isto, claro, põe a questão. Será a mudança dramática no local e no modo das celebrações. Uma medida das riquezas espirituais do concílio do Papa João? Serão estes exemplos de arquitetura moderna, parte das riquezas espirituais prometidas pelo beato Papa João? Será isto o ar fresco que ele veria ou que ele queria quando abriu as janelas? Daremos uma boa olhada na revolução litúrgica que nos trouxe onde estamos hoje. E pelo caminho, acho que descobriremos muitas das respostas a estas questões. Catedral de Maringá, no Brasil. Sobre isto será a nossa história. Como isto aconteceu? Por que aconteceu? Quando aconteceu? Como nós fomos disto a isto? E para onde iremos? Antes de nos aprofundarmos na história, alguns esclarecimentos. Primeiro, é certo que a missa tradicional latina, como ela continua sendo celebrada hoje, foi nos passada praticamente intacta por mais de 1500 anos. E por questão de brevidade e simplicidade, usaremos os termos missa antiga e missa nova, para a missa tradicional latina e a missa de Paulo VI, respectivamente. Segundo, se você viu antes alguma comparação entre a missa antiga e a missa nova, provavelmente viu uma missa tradicional solene celebrada por um bispo ou cardeal, sendo comparada com uma missa celebrada pelo padre saltitante, ou por alguém vestido com roupas de palhaço, ou um grupo de fiéis e o padre pulando pelo palco, ou balbuciando em alguma linguagem ininteligível. Não achamos que essas comparações são honestas ou justas. Por um lado, nem todo celebrante da missa tradicional é ideal em seu modo de ver a liturgia. Nem tampouco todos seguem o missal romano como deveriam. Por outro lado, nem todo celebrante da missa nova é frei saltitante ou padre bozo.
Começamos nossa apresentação mostrando duas missas oferecidas no mesmo dia, no mesmo santuário, celebrando a mesma festa do nascimento da Virgem. Achamos que nossa comparação é honesta e justa. Como alguém decide ver esta comparação está além do nosso escopo. E o terceiro esclarecimento que eu gostaria de fazer é esse. Esta apresentação não foi feita para demonstrar que uma das duas missas é melhor, superior ou mais eficaz. Nosso foco principal são as questões propostas, as quais estamos a ponto de abordar. A primeira pergunta que pode ser estudada em parte agora: por que há duas missas no rito romano da Igreja Católica, quando desde tempos imemoriais na história houve apenas uma missa? A resposta é muito simples e direta. Em 1969, uma outra missa foi introduzida no rito romano da Igreja Católica, porque um certo grupo de pessoas, convencidas de haver uma forma melhor de oferecer a missa, que beneficiasse mais aos fiéis nos bancos das igrejas, ganhou a atenção dos homens mais proeminentes da igreja na época. Quando olhamos de perto em quem são estas pessoas, teremos percorrido um longo caminho na descoberta de como isto aconteceu. Tão logo se mencione os responsáveis pela missa nova, os suspeitos usuais são identificáveis de imediato. Há primeiro, claro, o Papa Paulo VI, que é inquestionavelmente responsável pela promulgação oficial da missa nova. Então vem o infame, era ou não era maçom? Arcebispo Annibale Bugnini, chefe do departamento pós-conciliar, encarregado de organizar a Constituição sobre a liturgia, Concilium. Yves Dupont, um australiano que imediatamente atacou a introdução da missa nova, relata em seu livro Profecia Católica, o Castigo Vindouro, com a primeira edição publicada no primeiro ano da introdução da missa do Papa Paulo VI, que a missa nova foi rejeitada no Sínodo dos Bispos em 1967. Mas os oficiais do Vaticano, que ele não identifica, desprezando a vontade dos bispos e com a ajuda de 6 ministros não católicos, foram adiante com a versão final de seu trabalho. Os 6 ministros não católicos mencionados por Dupont, incluídos na lista dos suspeitos usuais que bolaram a missa nova, 5 são mostrados aqui com Paulo VI. São Dr. George, Canon Jasper, Dr. Shepard, Dr. Conant, Dr. Smith ou irmão Turian. Juntos, eles representam o Conselho Mundial das Igrejas, a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana e a Comunidade Protestante de Taizé. Dupont se refere ao Sínodo Mundial dos Bispos ocorrido em Roma em 1967. No Sínodo, os bispos foram apresentados à missa nova formulada pelo Concílio, quando pediram sua aprovação. Mas, de fato, eles não aprovaram, eles a rejeitaram. No entanto, isto não pôs um fim no trabalho do Concílium de Bugnini. Isto não foi tudo o que ocorreu em 1967. Enquanto os bispos rejeitavam a missa nova do Concílium, ao Comitê Internacional Inglês sobre a Liturgia, um grupo de bispos especialistas de 11 países de língua inglesa, para traduzir os textos litúrgicos de sigla ICEL, completava sua primeira interpretação da missa tradicional latina no inglês comum. E em 1967 a construção dessa igreja foi terminada. Talvez se pergunte por que nós a temos nesta igreja em particular e no tempo de sua construção. Bem, esta igreja é importante no esquema por 2 razões. Primeira, ela é familiar, foi onde passei pelas mudanças. Ela marca como um rastro nas areias do tempo uma mudança dramática entre uma coisa e outra bem diferente. Para explicar a segunda razão, temos que voltar no século V a São Próspero de Aquitania, um leigo que foi secretário do Papa São Leão o Grande. São Próspero é conhecido por sua defesa a Santo Agostinho contra os pelagianos,
mas nos interessamos por um antigo ditado que ele inventou. Legem credendi lex statuat supplicandi, que em geral é abreviado por lex orante, lex credendi. Significa, a lei da oração determina a lei da fé, ou da maneira que se celebra, assim se crê. E claramente a recíproca desse axioma é verdadeira. Da maneira que se crê, assim se celebra. Daremos um exemplo. Esta é a igreja onde as missas foram celebradas. Quando esta igreja foi construída no início do século XX, a missa antiga, é claro, era a única oferecida aqui. Em adição à missa, entretanto, somos capazes de identificar a fé expressada pelas pessoas que celebravam aqui, na arte e arquitetura ao redor deles e em sua música. E, em outras palavras, apenas observando o modo como eles rezavam. Os vários aspectos da oração, liturgia, arte, arquitetura e música, lex orante. Pode-se determinar em que criam, lex credenti. Agora voltemos a esta igreja. Dissemos que ela foi terminada em 1967. Ano em que o Sínodo dos Bispos em Roma rejeitava a missa nova do concílio. No mesmo ano em que a primeira tradução oficial inglesa da missa tradicional foi terminada. Isto é, apenas 2 anos depois do concílio. Mas é também 2 anos antes da missa nova de Paulo VI. Considerando que a maior parte da construção desta igreja foi completada antes mesmo que os bispos do mundo tivessem visto a missa nova, e que ela terminou enquanto eles rejeitavam o projeto, de onde veio este desenho? Como alguém previu que o altar fosse despregado da parede e não mais o foco? Que o sacrário deveria ser escondido? Que o presbitério poderia ser rebaixado? Que todos os objetos sagrados que representam a fé católica, até mesmo o crucifixo, poderiam ser removidos? Como os desenhistas desta igreja sabiam, 2 anos antes do fato, que o Papa Paulo VI iria introduzir a missa nova? Como poderiam saber disto enquanto a missa nova era rejeitada pelos bispos até mesmo quando a igreja foi terminada? Como parece evidente, o desenho desta igreja não é culpa de Bonini, dos consultores protestantes ou do Papa Paulo VI. Mas isto não quer dizer que os arquitetos verdadeiros da missa nova e os arquitetos por trás do desenho desta igreja não sejam os mesmos. Na continuação de nossa busca pelos responsáveis pela introdução da missa nova no rito romano, temos que olhar brevemente a algumas personagens. O primeiro deles é João Wycliffe, um padre inglês do século XIV, que se educou no continente e em sua terra natal. Wycliffe foi o primeiro de sua época a propor que a Bíblia sozinha fosse a regra de fé suficiente. Ele espalhou sua heresia quase 200 anos antes de Martinho Lutero. Ele foi seguido por alguns pregadores itinerantes chamados de Lollardos. Wycliffe foi o primeiro a traduzir a Bíblia ao inglês e os historiadores protestantes se referem a ele como a estrela da manhã da Reforma. No final, ele negou seu sacerdócio a toda a fé católica e, em particular, a presença real de Cristo na Sagrada Eucaristia. Nós focamos brevemente nele porque foi o pavio da Reforma protestante. John Hus viveu no século XV e seguiu Wycliffe no mesmo caminho da sola Escritura, mas manteve sua crença na Sagrada Eucaristia e nos sacramentos. Como Wycliffe, Hus incentivou traduções da Bíblia na língua do povo. Hus insistia que a Sagrada Comunhão deveria ser recebida por todos em 2 espécies: a hóstia e o cálice, o corpo e o sangue de Cristo. Ele foi queimado na fogueira por sua heresia. O próximo sujeito que fará parte da história é João Gutenberg. Ele é parte disto por ter inventado a imprensa de tipo móvel. Seu trabalho mais notável foi uma Bíblia com 42 linhas por página. Se parecer uma tarefa pequena ou sem importância, considere isto. O projeto começou em 1452 e terminou em 1455. Trabalhando numa jornada normal, na época, de 12 horas. Foram necessários 2 empregados por mais de 37 dias só para preparar os tipos iniciais. Nesse passo era preciso mais de 3 anos,
para imprimir apenas 200 cópias da Bíblia de Gutenberg. As próximas personagens serão considerados juntos Jerônimo Savonarola, um frade dominicano espanhol, Rodrigo Borgia, cuja mãe era irmã de Alfonso Borgia, Papa Calixto III. Rodrigo foi feito cardeal aos 25 anos por seu tio e eleito Papa Alexandre VI aos 61 anos, depois de ter sido o pai de pelo menos 4 bastardos. A razão para esses dois é uma afirmação pública de Savonarola contra o mundanismo, excessos e humanismo, que crescia entre os clérigos de seu tempo, e especialmente no Papa Alexandre VI. Nestes tempos, prelados e pregadores estão amarrados pelo amor às coisas terrenas. O cuidado das almas não mais os preocupa. Estão mais contentes em receber os rendimentos. Os pregadores pregam para agradar príncipes e ser agradados por eles. Fizeram pior. Não só destruíram a igreja de Deus. Eles construíram uma nova igreja em seu ritmo. Vá a Roma e veja. Sabeis o que digo a vós? O que fareis, ó Senhor? Levante e venha libertar sua igreja das mãos dos demônios, das mãos dos tiranos, das mãos dos prelados iníquos. Como Hus, Savonarola foi queimado na fogueira. Em nossa busca pelos responsáveis pela introdução da missa nova, por que vimos Wycliffe, Hus e Gutenberg? Bem, por causa de uma palavra, participação. Uma palavra que ouviremos bastante ao continuarmos o mesmo caminho. Wycliffe e Hus diziam que ela faltava em seus dias, e de uma forma importante Gutenberg, por sua imprensa, tornou possível. E Savonarola e o Papa Alexandre VI, bem, eles foram incluídos para dar um exemplo claro de outros tempos de grave crise na Igreja. Tempos não muito diferentes dos nossos, mas apesar dos esforços de certos homens, a Igreja sobrevive. E no final do reinado de Alexandre VI, veríamos as sementes plantadas por Wycliffe e Hus criarem raiz e crescerem. Menos de 20 anos após Savonarola ter sido queimado, o padre alemão e doutor em teologia Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta do castelo igreja em Wittenberg. Com este ato, a revolta dos protestantes começou seriamente. E uma grande procissão o seguiu. Felipe Melanchthon, Ulrico Zwingli, Thomas Cranmer, John Wesley, João Calvino e dezenas, talvez centenas de outros, disse antes que Wycliffe foi o primeiro a traduzir a Bíblia ao inglês. Aí veio Lutero, que quando rompeu com a Igreja, publicou a Bíblia em alemão, numa versão depois da outra, e sua própria versão da missa. Lutero foi seguido pelo heresiarca Cranmer, que, criando a Igreja Anglicana, publicou sua própria versão da missa no livro das orações cotidianas. Tudo isso nos leva aonde começamos, com 2 missas sendo oferecidas uma atrás da outra. A primeira distinção é a direção ao qual o padre está voltado. Na missa tradicional, o padre está voltado à mesma direção que o povo, como se ele estivesse os guiando na oração da missa. Em seu livro A Reforma da Liturgia Romana, Monsenhor Klaus Gamber, e notavelmente um dos mais respeitados liturgistas católicos do século XX, cita Santo Agostinho. Quando nos levantamos a rezar, nos viramos ao leste, onde inicia o céu. E não fazemos isso porque Deus está lá, como se ele tivesse se retirado de outras direções da terra, mas para nos ajudar a virar nossas mentes a uma ordem superior, isto é, a Deus. Gamber ainda explica. Esta citação mostra que os cristãos daqueles tempos, depois de ouvirem a homilia, se levantavam para a oração que seguia e se viravam ao leste. Santo Agostinho sempre se referia a esta tomada de posição. No final da homilia, usando a fórmula: converse ad Dominum, voltem-se a Deus. De acordo com Gamber, Martinho Lutero foi o primeiro a pedir que o padre no altar se voltasse às pessoas. Ele cita o livro de Lutero, a Missa Alemã e a Ordem da Celebração, que o heresiarca publicou em 1526. Lutero diz:
Deixem todas as vestimentas, o altar, as velas, até que fiquem gastos e decidamos mudá-las. E se alguém quer fazer as coisas diferente, deixam-no fazer. Mas na missa verdadeira, para cristãos verdadeiros, o altar não pode reter sua forma atual. E o padre deve sempre estar voltado para o povo. Isso nos leva à segunda distinção notável entre as duas missas, a língua. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen, in tribo ad aeternum. Na missa tradicional, a língua é o latim. Na missa de Paulo VI, ainda que ela tendo sido promulgada em latim, ela é dita virtualmente em todo lugar na língua do povo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Para podermos compreender melhor isto, voltemos aos protestantes e seus seguidores. Os revolucionários protestantes foram seguidos nessa ideia de atualizar a missa pelos seguidores de Cornélio Jansen, um teólogo católico belga cuja predestinação absoluta era similar à de Calvino. Os jansenistas, pelos séculos XVI e XVII, buscando um modo mais austero de celebrar, encorajavam a remoção de objetos religiosos que eles consideravam distrações nas igrejas católicas. Eles insistiam em um único altar sem adorno, uma igreja simples, sem enfeites. Uma missa apenas no domingo e a missa sendo dita na língua das pessoas. Os jansenistas foram seguidos em sua proposta pelos galicanos, um movimento que se iniciou na França e se espalhou pelo continente. E era dirigido à governabilidade da igreja, particularmente tentando limitar a autoridade papal sobre igrejas locais e bispos. Em 1786, apenas 10 anos da independência dos Estados Unidos, isto junto com mais de 60 propostas, incluindo a missa em vernáculo e o padre se virar ao povo. Foram aprovados por um grupo de bispos no malfadado Sínodo de Pistoia. 8 anos depois, 85 artigos deste sínodo foram condenados pelo Papa Pio VI na bula Autorem Fidei. Esta bula condena a simplificação dos ritos. O uso do vernáculo na missa é recitar cânon da missa em voz alta. Ele disse que estas propostas foram precipitadas, ofensivas a ouvidos piedosos e tramavam encorajar encontros heréticos na igreja. E falando diretamente sobre a proposta do uso do vernáculo, onde os fiéis mais facilmente juntariam sua voz ao resto da igreja. Pio VI respondeu insistindo que esta proposta era falsa, precipitada, perturbadora da ordem prescrita para a celebração dos mistérios, e facilmente produziria muitos males. Quão proféticas estas palavras se mostraram. Caso não tenham percebido, a razão para recontar esses detalhes particulares é para ajudar quem está assistindo este vídeo a entender que o pedido para simplificar a missa, o pedido pela missa na língua do povo, o pedido para o padre se voltar aos fiéis, o pedido por uma liturgia mais includente, o pedido para o cânon da missa ser dito em voz alta, nada disso apareceu na época do Concílio Vaticano II. O movimento, de fato, foi um movimento, com cada vez menos resistência, desde os dias de Lutero, Cranmer e Calvino, só atingiu seu pico culminando nos dias do Vaticano II. Para mostrar isso claramente, vamos prestar atenção ao padre Antonio Rosmini, um italiano fundador dos Rominianos, uma ordem dedicada à educação dos jovens. Em 1832, 2 anos após Nossa Senhora aparecer a Santa Catarina Labouré e dar sua medalha milagrosa, Antônio Rosmini completou seu livro As 5 Chagas de Cristo, que se tornou bastante lido entre os clérigos progressistas pela Europa. Nele, o padre relata que ele acha ser as 5 coisas principais em seus dias que mais feriam Cristo. A primeira coisa que ele relata é a divisão entre o padre e o povo na celebração. Rosmini acreditava que a falta de conhecimento de latim do povo, combinado com a distância entre o povo e o padre, causavam divisão. E considerando a missa, ou mais precisamente,
a participação das pessoas na missa, Rosmini chegou à mesma conclusão. Em 1832, que Lutero e seus seguidores 300 anos antes, que a distinção entre padre e o povo era muito acentuada. Uma separação muito grande. E pelo latim ter deixado de ser há muito tempo uma língua que o povo entendia, eram incapazes de entender o que acontecia na liturgia da igreja, e, portanto, incapazes de participar plenamente. Ao contrário da proposta de Lutero, ou ao que foi adotado no final por Paulo VI, Rosmini propôs diretamente que, se línguas modernas são excluídas, só há duas soluções. Primeiro, o estudo do latim entre os fiéis deve ser encorajado ao máximo. Métodos melhores de ensino ajudariam muito. Segundo, aos cristãos deveria ser ensinado o significado das funções sagradas. Enquanto os fiéis letrados, e todos deveriam saber ler, precisam ser habituados nos serviços divinos, com a ajuda de livros contendo uma tradução do latim usado na missa. E isto nos leva a alguns fatos pouco conhecidos entre os católicos. O Concílio de Trento, agindo para corrigir a heresia de Lutero, pôs um anátema em quem apenas que a missa deveria ser dita somente em vernáculo. Além disso, a Igreja manteve a proibição contra a tradução da missa do latim para outra língua. Há duas razões particulares para a Igreja banir traduções. Primeiro, o sagrado mistério da missa. Por ser uma ação do Padre na pessoa de Jesus Cristo, é sublime, e a Igreja sentiu que deveria permanecer desta forma. A segunda razão é óbvia, baseado no que vemos hoje. Uma tradução precisa e eficiente logo dá lugar à interpretação do tradutor mais recente, até aparecer traduções com vários significados. Do mesmo modo, a Igreja vinha consistentemente proibindo a tradução da Sagrada Escritura pelas mesmas razões. Só depois da publicação da Bíblia de Lutero e de algumas antigas Bíblias inglesas, a Igreja permitiu uma tradução autorizada ao inglês. O Velho Testamento foi traduzido em Dowey e o Novo Testamento em Reims. Mas mesmo com a Bíblia traduzida em algumas línguas, a proibição de traduzir a missa permaneceu em efeito. Apesar da proibição, em 1660, o missal inglês-francês foi preparado e pronto a ser lançado na França. Sabendo que esta introdução do missal em duas línguas era apenas um truque dos jansenistas em sua causa pela missa em vernáculo, o Papa Alexandre VII emitiu uma condenação para este missal e proibiu, sob pena de excomunhão, toda impressão, leitura ou possessão deste missal nos termos mais severos. Na bula Ad Auris Nostras, o Papa proíbe este missal para sempre. E conclui proclamando que, sob pena de excomunhão latae sententate, imposta pelo vigor da lei mesma, nós proibimos para sempre sua impressão, leitura e posse. A última proibição emitida por Roma veio em 1857, pelas palavras de um decreto que disse: não é permitida a tradução do ordinário da missa ao vernáculo e imprimir o mesmo para uso pelos fiéis, nem pode tal trabalho receber a aprovação de um bispo. Contrariando as proibições existentes na época, em 1822, a primeira tradução americana do missal romano foi publicada pelo bispo João England de Charleston. Nós recordamos este missal por ter gozado de amplo uso entre fiéis católicos do século XIX e início do século XX. Bispo England explicou cuidadosamente por que latim é usado como a língua da missa em termos que todos podem entender. A doutrina da Igreja é essencialmente imutável. Portanto, uma língua morta não sujeita a mudança no sentido de suas expressões é muito melhor empregada para preservar a imutabilidade que línguas modernas que estão permanentemente variando. Só em 1877, o beato Papa Pio IX permitiu um bispo autorizar um missal para fiéis. E o Papa Leão XIII finalmente os pôs em imprimatur regular. Mas voltemos a Rosmini, que entendeu isto muito bem.
Ao mesmo tempo, um padre reconhecido e filósofo, Rosmini, deixou claro que mudar a língua da liturgia para a língua do povo não era a resposta. Ele escreveu: eu não listei todas as vantagens das línguas antigas, nem as desvantagens das línguas modernas. Mas o que eu disse é suficiente para mostrar conclusivamente que o dano causado pela separação entre o clero e os fiéis no ofício divino não pode ser remediado introduzindo novas línguas nas igrejas. O uso dessas línguas em lugar daquelas consagradas por séculos implicaria uma cura pior que a doença. Isso nos leva a um detalhe interessante. O trabalho que nós citamos aqui, As 5 Chagas de Cristo, era um dos 2 livros de Rosmini postos no Índice dos Livros Proibidos em 1849. 3 anos depois da aparição de Nossa Senhora em La Salette. Rosmini morreu em 1855 e em 1887 o decreto post-obtum do Santo Ofício condenou 40 proposições tiradas dos trabalhos de Rosmini. Mais de 100 anos depois, Paulo VI referia os trabalhos de Rosmini como proféticos. E o Papa João Paulo II lembraria o trabalho de Rosmini em sua encíclica Fides et Ratio. E não sem razão, ao se ler os trabalhos de Rosmini, escritos na mesma época em que a Virgem Bendita aparecia, Santa Catarina Labouré-Henri de Bach, descobre-se um esquema possível para o Concílio Vaticano II. Somente em 1º de julho de 2001, Antônio Rosmini foi reabilitado pela Congregação para a Doutrina da Fé. Ao mesmo tempo em que Antônio Rosmini ganhava notoriedade, na bela região dos lagos do norte da Itália, basicamente entre 1830 e 1850, Dom Próspero Guéranger começava sua carreira de restaurador do grande monastério de Solesmes, na França, ambos em maus momentos. Restaurar a estrutura do monastério foi uma tarefa muito mais fácil que restaurar a beleza e a majestade da liturgia divina. Mas por seus esforços, Guéranger, morto em 1875, tornou-se o pai do que viria a se chamar o movimento litúrgico. Dom Guéranger na França e Dom Rosmini na Itália observaram uma quebra do modo de vida católico em sua época e tentaram encontrar um remédio que teriam a certeza que funcionaria. O foco de ambos era o retorno aos sacramentos, embora Rosmini buscou uma resposta radicalmente diferente da de Guéranger. Rosmini tentou aproximar a distância entre o padre e o povo, trazendo-os mais perto ao padre, e no processo a linha que os separava ficou um pouco borrada. O remédio de Guéranger foi reformar a liturgia, trazendo-a de volta ao esplendor e majestade da celebração da Igreja, quando o mundo civilizado era católico, na Idade Média. Guéranger se deparava com um desafio colossal em seu esforço de reformar a liturgia. Na França, nos anos seguintes da Concordá, a liturgia católica estava em desordem. De acordo com Dom Rousseau, em seu livro sobre o movimento litúrgico do século XIX, O Progresso da Liturgia, em dioceses como Versailles e Beauvoir, haviam 9 missais e breviários em uso regular. Alguns foram escritos com a visão dos jansenistas ou galicanos, mas todos competiam em originalidade e sugeriam mudanças na missa. E mesmo o movimento litúrgico de Dom Guéranger, que se espalhou pelo continente, em muitos casos encontrou resistência considerável. Para citar um exemplo, na Alemanha, Karl Anton Winter, um professor das universidades de Ingolstadt e Landshut, antes de 1820, propôs uma missa e rito alemães, que conseguiu vários partidários. Seu objetivo soa familiar hoje, mas era aparentemente novo para então. Simplificar a missa, dá-la um caráter mais social e fazê-la mais inteligível e edificante. Na Inglaterra, o movimento litúrgico chamou a atenção de Pusey e Newman, que antes de se converter católico tentou revigorar a liturgia anglicana, no que ficou conhecido como o movimento ritualista. Este trecho da história do movimento litúrgico pode ajudar aqueles católicos que não tinham ideia da tensão que envolve a autêntica liturgia.
Há sempre os que tentam preservar o que funciona. E aqueles que querem mudar por estarem confiantes que sabem mais. Mas depois do que vimos, uma coisa é certa. A missa nova de Paulo VI não é tão nova quanto nos fizeram pensar. Isto nos leva ao início do século XX. Para colocar toda essa informação na perspectiva correta, lerei duas citações. A primeira delas tirada do número mais recente de uma revista, considerada uma voz forte no catolicismo tradicional hoje. Num artigo recente contrário ao acordo recente firmado entre o bispo Rangel, da Sociedade São João Vianney em Campos, Brasil, e a Santa Sé, seu editor escreve: combater os erros dos neomodernistas hoje é impossível, sem admitir inequivocamente que o concílio e sua invenção, o Novus Ordo Missae, foi um erro catastrófico de prudência. Agora, leiamos outra citação. Ele estava convencido de que a liturgia poderia ser um modo útil de restauração cristã, desde que fosse dado às pessoas a oportunidade de verdadeiramente participar da missa a qual hoje só assistem. Enfatizando o caráter social do santo sacrifício, esforçou-se para fazer o assistir à missa uma ação comunitária. Seu objetivo principal era unir as pessoas ao máximo com o padre. Doía-lhe ver aqueles que assistiam à missa serem abandonados a si, cada um buscando sua edificação a seu modo. Opunha-se a cantar hinos ou recitar o rosário durante as funções litúrgicas. Era contra tudo que separasse as pessoas da grande ação. Queria que todos cantassem o ordinário. Era a favor da restauração da comunhão sob duas espécies, depreciava missas privadas e achava que o santo sacrifício devesse ser oferecido apenas quando o povo participava da comunhão sacramental. Achava que confissões comunitárias deveriam substituir as privadas, queria eliminar o celibato dos padres, pôs uma visão vaga na veneração de Nossa Senhora e dos santos, falou negativamente sobre a autoridade papal, devoções populares e peregrinações. E lutou para a missa ser celebrada em vernáculo. Enquanto isto soa ter sido dito por algum dos especialistas litúrgicos ultraprogressistas que puseram seu peso no radical Concílio Vaticano II, isto foi tirado do livro de Dom Rousseau, O Progresso da Liturgia. A ele refere-se a J.B. Hirscher, um teólogo proeminente, e um dos fundadores da Universidade de Tubinga, reduto do cardeal Ratzinger. Estas propostas sugeridas por Hirscher, no entanto, foram publicadas em 1820. E mesmo que cada uma delas foi acatada depois de 1960, estas ideias que apenas repetem os protestantes e jansenistas antes dele, foram dificilmente uma invenção do Concílio Vaticano II. Hirscher morreu em 1865, 100 anos antes do final do Concílio Vaticano II. Entendo que apresentamos aqui muitas minúcias históricas. Mas se quisermos entender a verdade sobre a introdução da missa de Paulo VI, então algo desta história é essencial, como se tornou flagrante no início do século XX. Houve uma polarização sobre a liturgia em dois lados particulares. Ambos reconhecem a crise de fé na Igreja resultante de duas revoluções. Primeiro, a Revolução Protestante, que atacou a Igreja. E segundo, a Revolução Francesa, o Iluminismo, que atacou ao próprio Deus. Ambos lados queriam, sinceramente, restaurar a Igreja. Apenas discordavam no método. Por um lado, os progressistas, que compartilhavam algo ou tudo do pensamento de Winter, Hirscher, Jansen, e, em parte, Rosmini e os progressistas que o seguiram. Eles forçaram cada vez com mais força pela simplificação da missa, pela missa ser dita em vernáculo para o padre voltar ao seu povo, pela comunhão em duas espécies, por um clero casado, por uma piedade menos individualista, que achavam protestante, por mudanças na arte e arquitetura das estruturas físicas, que removeriam elementos que distraíssem para torná-los mais acessíveis ao envolvimento comunitário.
Também advogavam pela inclusão de música popular na liturgia. Estavam certos de que, se estas modificações fossem acolhidas por todos, a Igreja Católica seria renovada. No outro lado, apoiado por Dom Guéranger e em seguida por Dom Baudouin, antes de sua entrada na experiência ecumênica, forçavam por um retorno ao sagrado, a grande era litúrgica da Idade Média. Estavam seguros de que os fiéis se beneficiariam da beleza, pompa, esplendor, mistério e piedade intensa da liturgia tradicional. Poderíamos também dizer que havia uma terceira parte, os indecisos. Aqueles padres, monges e teólogos que não haviam se posicionado, mas continuavam a exercer seus ministérios da melhor forma possível. Aceitariam qualquer um dos lados, que fosse capaz de pôr o argumento mais convincente. Na aurora do século XX, esta era a situação. E mesmo que o primeiro Papa eleito no século XX claramente estava do lado do Dom Guéranger, o papado de São Pio X foi uma virada nas guerras litúrgicas. Meses após sua eleição, em 1903, São Pio X emitiu um motu próprio, Trale Sollecitudino, para lidar com muitos desses assuntos. O grande Papa condenou a introdução de música profana na liturgia e os abusos individuais que ficavam mais e mais disseminados. Ele chamou a remoção da arte banal, que era lugar comum nas igrejas, e ordenou o retorno da beleza na arte e arquitetura, que refletisse o autêntico pensamento católico. Ele então chamou os bispos a trazer de volta os fiéis a seus cuidados e ao entendimento e apreciação própria da música sacra da Igreja, particularmente o canto gregoriano, para que desta forma eles abraçassem a liturgia no fundo da alma. O Santo Papa queria nada mais que liturgia sagrada, que afetaria positivamente os fiéis nos bancos das igrejas. Então, quem ganhou esta batalha entre os progressistas e tradicionalistas? Mas como isso aconteceu? Como eles superaram seus oponentes tradicionais? Quando a todos parecia que os partidários da posição tradicional estavam no poder. A primeira coisa que ocorreu, que começou a alterar os rumos, foi o sequestro do motu próprio de São Pio X na liturgia. Quando ele pediu especificamente pela participação dos fiéis pelo canto gregoriano, convencido de que isto os faria abraçar a beleza e mistério da sagrada liturgia. Os progressistas anularam esta tentativa e deturparam suas palavras, dizendo que o Papa queria que a participação fosse ativa, como em envolvimento físico. Certamente o Papa não disse nem queria dizer isso. Esta falsificação das observações do Papa, o que os progressistas disseram ser um chamado à participação ativa dos fiéis, foi um golpe de mestre que deixou atordoada a Igreja ainda hoje. Quase 100 anos depois, pois em nome da participação ativa, que a maioria das mudanças promovidas e experimentadas por 300 anos foram incorporadas na liturgia católica na Missa Nova. Não quero me delongar neste ponto, mas um aspecto desta participação, que se mostrou determinante neste assunto. Chamemos do ponto-chave nesta mudança da liturgia. A introdução do Missal dos Leigos, que montou o cenário durante o pontificado de São Pio X. Para a inovadora e experimental missa dialogada, o primeiro grande passo à missa de Paulo VI. A missa dialogada foi introduzida ilicitamente antes da Primeira Guerra Mundial e se espalhou pela Europa e depois pelos Estados Unidos, porque foi imediatamente adotada pelos capelões militares. A mesma técnica seria usada no século XX, na tentativa de forçar a aceitação de outras práticas ilícitas. Comunhão na mão, comunhão sob duas espécies e garotas no altar são exemplos familiares. Nos primeiros anos do século XX, os progressistas propuseram, como os jansenistas Rosmini e praticamente todo o progressista litúrgico, que se os fiéis tivessem acesso a um missal ou folheto, a missa teria mais sentido. E lembrando, a tradução da missa ao vernáculo estava proibida pela Igreja. Uma condenação adicionada de fortes censuras até 1877.
Será que a introdução do missal para leigos e, por último, a missa dialogada faria o que os progressistas propuseram? Certamente a Igreja nunca pensou o que faria. São Leonardo de Port-Maurice, o grande pregador franciscano, que trouxe dezenas de milhares de calvinistas de volta à Igreja, escreveu extensivamente sobre a missa. Em O Tesouro Escondido, a Santa Missa, São Leonardo define 3 modos básicos de se assistir à missa, começando do que ele achava ser o menos eficaz. O primeiro método é usado por aqueles que, com livros na mão, acompanham com extrema atenção todas as ações do padre e passam a missa inteira lendo. O segundo método de ouvir a missa é usado por aqueles que dispensam livros, que não leem absolutamente nada durante o tempo do sacrifício divino. Apenas fixam seu olhar, iluminado pela fé em Jesus crucificado. E, inclinados na árvore da cruz, colhem seus frutos em doce contemplação, passando o tempo todo em devoto recolhimento interior, e docemente prendem suas mentes em consideração dos mistérios da paixão de Jesus Cristo, não apenas representados, mas misticamente levados a cabo no santo sacrifício. Não há dúvida que este modo de ouvir a missa é muito mais frutífero que o primeiro, assim como mais doce e atrativo. O terceiro método que São Leonardo propôs é uma combinação dos 2 anteriores, que usam algumas orações lidas, mas não as do missal, mas orações específicas para os 4 fins da oração da missa: adoração, contrição, petição e ação de graças. São Pedro Julian Ehrmar, que viveu no século XIX e foi conhecido como o apóstolo da Eucaristia, propôs vários métodos de ouvir a missa que ele considerava excelente. Nenhum deles era com o uso de um missal. Lembremos o bispo John England, que publicou o primeiro missal americano. Em defesa da língua latina, ele apontou que a missa não é uma oração comum, mas um ato de sacrifício, que pelo ministério do padre Deus age beneficamente pelas pessoas. Em outras palavras, antes de 1877, a Igreja proibia oficialmente os missais de leigos. E muitos santos da Igreja certamente deram esclarecimentos sobre modos em que os fiéis pudessem eficazmente participar da missa. E não era pelo uso de um missal ou folheto. Porque então, não apenas os progressistas, mas até os que seguiram os passos de Guéranger, houve tanta campanha por um missal em vernáculo usado em cada missa? É uma pergunta interessante e é ainda mais interessante porque a demanda pelo uso de um missal por cada leigo é a única coisa em que os progressistas e os tradicionalistas concordavam. Você não acha que o uso de missais por leigos na missa possa ser considerado um degrau algo a mais? Acha? Digamos que é tentador, neste ponto, fornecer muito mais detalhes históricos sobre o movimento litúrgico. Mas para nossos propósitos há muito mais informação que tempo para acabar este vídeo. E admitamos a maioria dos que formaram o centro do movimento litúrgico nos últimos 2 séculos, e em particular no século XX, são pessoas cujos nomes são estranhos a todos, exceto aqueles com grande interesse em assuntos litúrgicos. É suficiente para nosso propósito dizer que o movimento que Dom Guéranger começou a espalhar pela Europa e que encontrou casa nos monastérios beneditinos, nas casas dos jesuítas e outros monacais que queriam o máximo da liturgia sagrada. Depois da morte de Dom Guéranger, de Marie de Sceaux a Marie Lache, sob o comando de Abade Marmion, a abadia ecumênica experimental de Dom Baudouin, o movimento progressista se enlaçou firmemente atrás das cenas da vida católica. Olhando o movimento litúrgico no início do século XX, sem considerar as incríveis mudanças sociais que ocorriam, deixaria o panorama incompleto. Pelo início do século XX, a segunda revolução industrial no Oeste
levou a mudanças sem precedentes na civilização. Dezenas de milhares de imigrantes cruzaram oceanos para ir à América. Na Europa, assim como nos Estados Unidos, o trabalho nas fábricas e a linha de produção levou multidões ao meio urbano. Eletricidade rapidamente estava à disposição. O automóvel permitia uma locomoção cada vez maior. E as pessoas podiam se mudar para onde encontrassem trabalho. Em tudo isso, a igreja, na pessoa de bispos e padres, procurava uma forma de se ajustar a uma sociedade em constante mudança, de modo a manter viva a fé dos católicos sob sua responsabilidade. Não deve ter sido fácil e certamente não se pode desafiar o zelo pela fé. E cuidado das almas que devem ter ocupado as mentes daqueles clérigos preocupados. Tinham questionamentos severos. O que poderia ser feito? O que deveria ser feito para manter viva a fé católica? Como propagar a fé? Quando a dificuldade de tomar conta dos que já estavam na igreja era esmagadora. Questões duras de fato, mas em algum lugar do caminho, entre encontrar um modo de manter a fé viva e trazer novos membros ao rebanho. Modos de pensar inovadores levaram à experimentação, estranhezas e modos de celebrar desaprovados. Em 1907, quando São Pio X publicou a encíclica Pascendi Domini et Gregis, aqueles que ele chamou de faltores do erro estavam bem entrincheirados. Quando o Santo Padre avisou sobre aqueles que meneiam o machado não sobre as ramagens ou brotos, mas sobre as raízes, que são a fé e suas fibras mais vitais, sobre quem ele se referia? Claramente não se referia aos inimigos aos portões, mas àqueles que havia muito se infiltraram na igreja e disseminavam seu veneno por dentro. Mas naquela época, 1907, a batalha já estava perdida. Seria uma questão de tempo até os vencedores reclamarem seu prêmio. Depois do motu próprio de São Pio X em 1903, o movimento litúrgico se enraizava no monarquismo europeu. Em 1909, um congresso de monacais progressistas se deu em Mechlin. Em 1910, a primeira de muitas semanas litúrgicas onde padres paroquianos passavam uma semana com os monges, ocorreu em Montcésar, perto de Louvain. Ali recomendavam a agenda do movimento litúrgico e a importância da participação plena dos fiéis na liturgia. Dom Bidouin foi o primeiro a bolar o sistema de seminários para educar padres paroquianos. E o movimento litúrgico se espalhou rapidamente pela Europa e Estados Unidos, encontrando seu lar na Abadia Beneditina em Collegeville, Minnesota. E serviu de quartel-general naquele país na maior parte do século XX. Com o encaminhamento do século XX, os nomes dos líderes progressistas eram menos importantes, pois o sistema que impulsionava o movimento estava tão aceito e a agenda tão marcada que líderes individuais não influenciavam tanto quanto no passado. Houveram incidentes no caminho importantes no esquema, como as numerosas ocasiões em que os papas Pio X, Bento XV e Pio XI deram indultos para vários grupos celebrarem a missa em vernáculo. São Pio X deu permissão a um setor da Iugoslávia para usar o rito romano na língua paleoslava. Bento XV permitiu o uso do croácio, esloveno e paleoslavo, em 5 ocasiões e 9 locais diferentes. Na Alemanha, uma versão regional do missal foi aprovada pela Bavária. Em 1935, o ritual de Viena foi aprovado por Roma para ser usado em toda a Áustria. E na véspera de Natal, em 1943, trazida pela Sacra Congregação dos Ritos, uma forma da missa dialogada, em grande parte vernacular, que alguns chamaram a missa alta alemã, foi declarada oficialmente tolerada com o consentimento do Papa Pio XII. Enquanto seria injusto dizer que era prática comum, aparentemente estas propostas eram mais aprovadas que desaprovadas. Nos anos 1920 havia uma corrente por encontros interconfessionais, que eram promovidos pela facção progressista, naquele ponto a parte mais poderosa do movimento.
Como resposta, em 1928, Pio XI publicou a Mortalium Animus, no esforço para pôr um fim nestas práticas que ele dizia estava fadada ao fracasso por trair a fé católica. Chamamos a atenção agora para o período após a Segunda Guerra Mundial, aquele período precedente o Concílio Vaticano II. No final da Segunda Guerra, o movimento litúrgico estava tão firmemente entrelaçado no rito latino que podemos dizer que estava disseminado. Nem era clandestino, embora os fiéis não tivessem a mínima ideia, porque a liturgia não era algo de se preocupar. A missa era missa, ela era, segundo o catecismo, uma em toda parte. Era um sinal claro da marca da Igreja, a unidade da liturgia latina. No entanto, para entendermos melhor o quanto o movimento litúrgico avançou, considere este livro, A Missa do Futuro. Primeiro pense por um instante nesse título, A Missa do Futuro. Considerando que havia uma missa no rito romano por quase 2000 anos, como poderia haver uma missa do futuro? E como alguém poderia pensar nisso em 1948, quando esse livro foi lançado? O autor, o jesuíta Geraldo Wellard, foi um promotor e agitador do movimento litúrgico. Este livro, seu segundo no assunto, dava um resumo das atividades que levaram ao avanço do movimento no final da guerra. Ele antecipou de modo notável a direção que as coisas tomariam. Vejamos o que parecia esta missa do futuro em 1948. Para Elard, o fato de que haveria uma missa nova era certo. Para desvendar em o que se pareceria a missa do futuro, ele focalizou-se em uma dúzia de pontos. Primeiro, o título desse capítulo é Procura-se nome para a missa nova. Ele propõe-se a missa tornar-se uma função social em que todos compartilhem, ou melhor dizendo, antes que a missa possa ocupar esta posição, ela requer uma modernização em terminologia popular. No momento, ela sofre a deficiência de uma nomenclatura arcaica. E para aqueles que não falam liturgês, isto quer dizer que o nome da missa, o santo sacrifício da missa, deve ser substituído. Logo após, ele sugere que, como os fiéis não entendem o conceito mesmo, seja dado ao termo sacrifício um prazo de 10 anos. E que nesse intervalo a ação sagrada seja descrita e falada como Santa Missa, a perfeita profissão de amor. Isto não é uma ideia nova. Ouça as palavras de Martinho Lutero, sobre o mesmo assunto que ele escreveu quando preparava sua própria celebração. Quando derrubarmos a missa, teremos derrubado todo o papado com ela. Pois é na missa, como numa rocha, que o papado se apoia, com seus monastérios, dioceses, colégios, altares, ministros e sua doutrina. Tudo isso cairá quando sua missa sacrílega e abominável for esmigalhada ao pó. Ainda para conseguir isto com sucesso e segurança, será necessário preservar alguns dos cerimoniais da missa antiga, para os fracos que possam se escandalizar com uma mudança tão brusca. Devemos dizer primeiro que nossa intenção nunca foi abolir o serviço divino, mas purificá-lo de todas as adições que a desfiguraram. Falo de seu abominável canon, coletado das fossas do mundo. Fizeram da missa um sacrifício, acrescentaram-se-lhe ofertórios. A missa não é um sacrifício, não é um ato de um padre sacrificador. Tratemos a era de sacramento ou testamento. Chamemos de bênção ou Eucaristia, ou mesa do Senhor, ou ceia do Senhor, ou memorial do Senhor, ou qualquer título que se queira, desde que não seja sedimentada com os termos sacrifício ou renovação. Segundo, pela atitude cada vez mais permissiva da Santa Sé com o vernáculo, Elard parece ousado quando prevê um novo concílio, que ele antecipa ser uma continuação do Vaticano I,
e a mudança da língua da missa. Ele escreve: a mudança conciliar mais notável nesse assunto será a liberdade bilíngue em certas partes da missa. Veja o tom em que ele escreve. Os novos missais serão bilíngues em parte de modo que, por escolha do celebrante, algumas partes possam ser em latim ou em uma versão aprovada em vernáculo. Terceiro, Elard fala sobre o andamento da missa e propõe novas leituras de epístolas e evangelhos, que as pessoas rezem o Pai Nosso com o Padre, que o segundo confitor, antes da comunhão, fosse eliminado e que as pessoas ficassem de pé, onde antes deviam ficar ajoelhadas. Entre outras mudanças nas rúbricas, o Hic Missa Est deveria ser movido para depois do último evangelho. Nem os ultraprogressistas, ao que parece, não imaginavam que o último evangelho fosse abandonado completamente. Elard trata da reorientação do altar e reorganização do espaço de celebração. Aqui vemos a figura do que era considerado em 1945 um arranjo tradicional do altar no ápice da igreja. Aqui está o novo desenho com o altar despregado da parede e com o coro atrás do altar com poltronas e assentos nas laterais. Padre Elard menciona esta igreja São Marcos em Burlington, Vermont. Note que ela tem, como diz Elard, um altar de 2 lados, de forma que a missa pode ser dita, observe o termo usado, com o padre voltado contra os fiéis, ou então com eles celebrando no outro modo, mais antigo, voltado a eles. Ele continua: a missa baixa, especialmente se for uma missa dialogada, ganha muito em proximidade e intimidade no modo versus polulum. Neste capítulo, Elard cita 2 bispos, arcebispo Feltin de Bordeaux e bispo Raymond de Nice, que em 1945 favoreciam publicamente tanto o padre voltar-se aos fiéis quanto o uso do vernáculo. E lembre-se, isso é 1945, não 1965. Sobre a música nas celebrações, Elard insiste que o canto tradicional seja cantado por todos na missa e que todas as músicas fossem traduzidas ao vernáculo. Sobre a procissão do ofertório, Elard dá exemplos com fotos de lugares em 1940. A procissão do ofertório já estava em uso regular. De que isso se tornaria uma prática comum não era nenhuma dúvida para Elard em 1942. O autor lida com um assunto complexo na época. Variações da missa para acomodar várias ocupações, idades, classes, etc. De novo, 20 anos antes do Concílio Vaticano II, parecia difícil imaginar que fosse remotamente possível uma missa em vernáculo com a escolha de várias orações eucarísticas. Elard fala agora das missas convenções, isto é, missas oferecidas a multidões como numa convenção. Ele propõe, claro, missas concelebradas e conclui citando o cardeal Glenon. Isto não é uma inovação, mas uma restauração. Os últimos pontos de Elard são como a missa beneficia os vivos. Deveria ser oferecida pelos vivos e não pelos mortos. E enfatiza que as missas de Requiem deveriam sumir. Que a proibição contra missas noturnas regulares deveria ser removida. Claramente isto é a parte do plano dos progressistas. Mas para tornar possível a missa antecipatória do sábado à noite, que cumpriria a obrigação do domingo em cada paróquia do novo Zórodo. Apenas 14 anos após a publicação de A Missa do Futuro, os padres Concílio Vaticano II aprovariam unanimemente a Constituição sobre a Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, e assim como era impossível de se imaginar antes de 1960, se poria a cada item da lista de pedidos dos progressistas para que fosse implementado o mais rápido possível. Como o padre Ralph Wiltgen ilustra habilmente em seu livro,
o Reno flui para o Tibre, este cenário incerto tornou-se real, somente pelos esforços de progressistas motivados, cuja agenda bem organizada e predeterminada foi insinuada aos padres conciliares, em uma tomada esperta e bem orquestrada do concílio no seu início. Dissemos antes que a missa nova foi introduzida por causa de certas pessoas convencidas de que havia um modo melhor de oferecer a missa, que pudesse ser mais benéfica aos fiéis dos bancos das igrejas, ganhar a atenção dos homens proeminentes da igreja na época. Estas certas pessoas que levaram as propostas distantes de Elar em 1948 a seu cumprimento em 1969 são nomes familiares. Harner, Schillebeck, King, para citar alguns. É claro que estes especialistas ganharam a atenção dos padres conciliares porque a Constituição sobre a liturgia, e no ano que parece uma ironia da história, passou com uma votação de 2.159 por 19. E isso no aniversário da Trali Solicitum, o moto próprio do Papa São Pio X. O sequestro que impulsionou o movimento litúrgico radical no início do século XX. O fechamento do Concílio Vaticano II ocorreu em 8 de dezembro de 1965. Numa entrevista para a revista Por Dentro do Vaticano, um dos membros do concílio, do arcebispo Bonini, disse que a missa nova estava pronta e na mesa do Papa Paulo VI em 1966, meses depois que o concílio terminou. Em 1967, a missa nova foi apresentada ao Sínodo dos Bispos em Roma, e quando pediram sua aprovação, eles recusaram. Na verdade, eles rejeitaram a missa nova. Depois da rejeição, os observadores protestantes foram chamados e perguntaram-lhes o que eles achavam ofensivo na missa nova. Eles não tinham nenhuma objeção. Em maio de 1969, apesar da rejeição anterior dos bispos e da forte oposição por membros de alto escalão da Cúria, incluindo o chefe da Congregação da Doutrina da Fé, o Papa Paulo VI introduziu seu Missale Romanum, declarando que deveria ser posto em uso no primeiro domingo do Advento daquele ano. E assim aconteceu. Por que temos duas missas no rito romano, quando por mais de 15 séculos tivemos apenas uma? Por que aconteceu? E por que aconteceu e quando aconteceu? Espero ter respondido a estas questões à sua satisfação. A questão que resta, onde vamos a partir daqui, é outro problema. A campanha pela mudança da missa avançou pelos últimos 4 séculos, apesar dos esforços e condenações dos papas. Primeira campanha para pôr um missal nas mãos de cada fiel. Depois a missa dialogada, então a missa em vernáculo em vários locais. Então a procissão do ofertório, então o padre oferecendo a missa versus populum, voltada às pessoas. E tudo isso décadas antes do Concílio Vaticano II. Depois do concílio, além da introdução da missa nova, que até mesmo Paulo VI chamou de inovadora, chocante e estranha, outras atividades ilegais forçaram a aprovação da comunhão na mão, ministros da Eucaristia, comunhão em 2 espécies, mulheres servindo no altar e dança litúrgica. Para onde vai a igreja e sua liturgia a partir daqui? Bem, ao que parece, as inovações e estranhezas não devem diminuir tão logo. Então, seu palpite é bom quanto o meu? Legem credendi lex statuatis supplicandi. De fato, a lei da oração marca a lei da fé. E certamente as pessoas de fato celebram conforme elas creem. Considerando as mudanças na igreja nos últimos 40 anos, o efeito que as mudanças tiveram nos fiéis, é sempre tentador tornar demônios aqueles que achamos responsáveis. Tomaram por Judas, seja ele o Papa Paulo VI ou o arcebispo Bonini, ou até todo o Concílio Vaticano II, e condená-los. Como seria simples? Em nossa pesquisa para fazermos este documentário,
nós também procuramos alguém em quem pôr a culpa. Mas esse indivíduo não existe. O que descobrimos na maior parte foram padres e bispos, homens bons, sempre homens santos, que preocuparam-se em ver a fé dos fiéis desvanecer. Homens como Antônio Rosmini, um santo padre que poderá um dia ser canonizado. Eles consideraram os problemas e propuseram soluções. E apesar das condenações constantes da Igreja, de todas as suas propostas pelos séculos, chegou uma hora em que os proponentes destas soluções finalmente ganharam descendência na Igreja. E ganharam descendência na pessoa do Papa Paulo VI. Ele rejeitou a solução de Dom Guéranger e do autêntico movimento litúrgico, e meramente ratificou as antigas propostas dos jansenistas e galicanos pelos seguidores de Rosmini, de Drexel, Blondel, de Chardin, Pilparche ou do Cassels e Gerald Delart. O Papa Paulo VI confidenciou a alguns amigos que queria que a missa se assemelhasse ao máximo ao culto calvinista, por acreditar que, se fosse assim, um grande momento de evangelização aconteceria. Ou seja, depois de séculos clamando que tinham a resposta para a santidade, uma resposta diferente da de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Roberto Bellarmino, Beato Dom Escoto, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Papa São Pio V e São Pio X, os progressistas finalmente trilharam o seu caminho. E assim tem sido pelos últimos 35 anos. Como tem sido? Como a Igreja se saiu no último 1/3 de século? Os fiéis estão mais santos? O grande momento de evangelização converteu os protestantes como previu o Papa Paulo VI? Estavam certos ou errados? No 25º aniversário da introdução da Missa Nova de Paulo VI, o Papa João Paulo II disse que ela seria uma nova primavera para a Igreja. A nova primavera veio em sua paróquia? Acaso a lex orandi da Missa Nova reflete a mesma lex credendi que era refletida pela Missa Antiga? Respondemos aquelas questões que nos propomos responder. Estas são questões que deixaremos para que você responda. Há ainda mais uma. O grande padre Faber propôs que devemos lembrar que se todos os homens assumidamente bons estivessem em um lado e todos os homens assumidamente maus estivessem em outro, não haveria perigo para ninguém, pelo menos para os eleitos, de serem enganados por mentiras maravilhas. São os homens bons uma vez, esperamos que ainda bons, que farão o trabalho do anticristo e tristemente crucificam a Cristo novamente. O engano vem dos homens bons que estão do lado errado. Daí a questão: qual é o lado errado? Tentamos dar-lhes estas informações o mais honestamente e imparcialmente possível. Faça o que quiser com ela. E da próxima vez que alguém disser que a Missa Nova foi uma invenção do Concílio Vaticano II, poderá responder: eu gostaria de te contar uma história.